Ô glória, a paz do Senhor Jesus para todos. Queria refletir aqui num texto muito conhecido de todos nós, no livro do Gênesis, capítulo 1 e verso de número 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro do Gênesis, o primeiro livro em ordem da Bíblia, que é o livro do Gênesis, embora sabemos que o primeiro livro que fora escrito, segundo muitos estudiosos, foi o livro de Jó, mas o livro do Gênesis é o livro da criação, é o livro do princípio. É tanto que Gênesis significa início ou princípio. Em língua hebraica, Gênesis é Bereshit. Bereshit significa início de todas as coisas. O texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim re hashama veret hayedesh. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observa que quando Deus vai criar, Deus começa a sua criação primeiro em cima, nos céus, e depois Deus cria a terra. E assim Deus segue em toda a sua criação. Primeiro cria as coisas de cima e depois cria as coisas de baixo. Deus, na sua criação, ele demonstra uma organização. Devemos ter essa consciência e seguir esses princípios, pois o texto é o texto dos princípios, da criação de todas as coisas. Então entenda que não tem como a gente inverter aquilo que Deus já organizou desde o começo. Primeiro tem que ser as coisas de cima. A prioridade na minha e na tua vida não pode ser das coisas terrenas, mas sim das coisas espirituais, das coisas de cima. É tanto que você vai ver Mateus escrevendo no capítulo 6 e no verso de número 33, dizendo: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a prioridade não mudou, a organização continua. Se você é uma pessoa desorganizada, se você é uma pessoa que quer inverter as coisas terrenas na frente das coisas espirituais, isso mostra que o resultado será trágico, não terá sucesso nenhum. Então, priorize as coisas de cima, priorize a oração, priorize o jejum, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com o Pai, para que as coisas, as demais coisas, as coisas terrenas, elas venham ser acrescentadas, mas a prioridade tem que permanecer sendo as coisas de cima. Infelizmente tem pessoas que quando as coisas de baixo, quando as coisas terrenas estão dando tudo certo, ela até era organizada antes que desse tudo certo, mas depois que começa a dar tudo certo, tem muitas pessoas que acabam esquecendo da prioridade, e isso é um grande erro quando esquecemos das prioridades. As prioridades, elas têm que estar em ordenança. Primeiro as coisas de cima. Interessante que você vai ver Paulo dizendo em 1 Coríntios, quando ele está falando acerca da organização da ceia, ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, comei e bebei em memória de mim. Perceba que ele diz: o que eu recebi do Senhor, ou seja, de cima, também vos ensinei. Ele segue também esse princípio, essa ordenança divina, e tem sucesso em tudo aquilo que faz. Então fico com essa reflexão: priorize as coisas de cima, que as coisas terrenas serão acrescentadas, pode ter certeza, porque Deus é fiel. Que Deus abençoe, fique na paz.